Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de física do Infografia. E nesse vídeo, vamos conversar sobre a cinemática e o movimento. Antes de começar essa aula, eu quero te fazer uma pergunta. Nesse momento, você está em movimento ou em repouso? Para responder essa pergunta, é preciso saber antes o que é o movimento e também conhecer a cinemática. A cinemática é a parte da física que busca descrever matematicamente os movimentos dos corpos. Ela utiliza muitos princípios matemáticos para estudar os movimentos. Porém, a cinemática não se preocupa em compreender quais são as causas e origens dos movimentos. Ela não está interessada na força que causou o movimento e nem na energia gasta nesse movimento. A cinemática está interessada apenas em compreender a distância percorrida por um corpo, o tempo gasto nesse deslocamento, a velocidade e se houve ou se não houve aceleração. Por isso que, na cinemática, a gente vai estudar todas essas grandezas físicas que caracterizam o movimento. Mas, afinal, o que é o movimento? Um corpo está em movimento quando sua posição em relação ao referencial se altera no decorrer do tempo. Como assim? Vamos observar um caso bem típico aqui. Vamos dizer que você esteja passeando em uma calçada. Ao lado dessa calçada, tem uma árvore com uma pessoa apoiada nela. Em relação à pessoa apoiada na árvore, você está em movimento, já que, nesse caso, é a pessoa apoiada na árvore que é o referencial. Ou seja, do ponto de vista dessa pessoa apoiada na árvore, você está em movimento. Você também está em movimento em relação à árvore e em relação à calçada. Agora, mudando o referencial, ou seja, o ponto de vista para você, quem é que está em movimento? É a pessoa apoiada na árvore, porque inicialmente você vê a pessoa lá na frente, depois ao seu lado e depois lá atrás. Por mais que seja contraintuitivo, do seu ponto de vista, ou seja, tomando você como referencial, é a pessoa apoiada na árvore que está em movimento, é a árvore que está em movimento, é a calçada que está em movimento. Não se esqueça, o movimento é sempre relativo, sempre vai depender de um referencial. Assim, se a gente tomar um corpo A como referencial e a posição do outro corpo, que podemos chamar de B, se alterar em relação ao referencial, que é o primeiro corpo nesse caso, nós podemos dizer que o corpo B está em movimento, mas em movimento em relação a esse referencial. Como exemplo, podemos pensar no Sol e na Terra. A Terra realiza um movimento de translação ao redor do Sol, não é? Ou seja, está orbitando ao redor do Sol. Mas quem está em movimento? A Terra ou o Sol? Tomando o Sol como referencial, é a Terra que se movimenta. Afinal, ela está realizando seu movimento de translação ao redor do Sol. Porém, tomando um ponto aqui na superfície da Terra como referencial, é o Sol que está em movimento. Afinal, todos os dias a gente vê o Sol nascendo no leste, se movimentando no céu aparente ao longo do dia e se pondo no oeste no final da tarde. Ou seja, o Sol está em movimento em relação à superfície da Terra. Não se esqueça, de acordo com os conhecimentos da cinemática, o movimento é sempre relativo, ou seja, sempre precisamos adotar um referencial para estudar o movimento de um corpo e saber se ele está em movimento ou não. Sendo assim, eu quero voltar aqui àquela pergunta que eu fiz lá no início dessa aula. Nesse momento, você está em movimento ou em repouso? Bem, depende do referencial que você vai adotar. Por exemplo, se você estiver sentado ou sentada nesse momento, você está em repouso em relação à cadeira. Porém, mesmo sentado ou sentada, você está em movimento em relação ao Sol. Afinal, a Terra está orbitando ao redor do Sol e você está junto com a Terra fazendo esse movimento. Então, não se esqueça, o movimento é sempre relativo, mas na maioria das vezes utilizamos a superfície da Terra como um referencial. Então, quando eu não falar o referencial para você, já podemos tomar como princípio que o referencial é a superfície da Terra. Assim, se você estiver sentado ou sentada agora, você está em repouso em relação à superfície da Terra.
Isso, claro, se você não estiver sentado ou sentada em um ônibus ou em um carro, porque senão você vai estar em movimento em relação à superfície da Terra. Enfim, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho aqui dessa aula e qualquer dúvida que você tiver, não deixe de colocar aí nos comentários. Ah, não deixe também de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. E também não deixe de pegar o material de apoio dessa aula que está aqui no link na descrição desse vídeo. Ah, caso você também queira comprar alguns dos materiais que utilizamos aqui nessa aula, eu também coloquei o link aqui na descrição do vídeo. Mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima!